Galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai iniciar um conteúdo chamado de Present, Present, Present Continuous, galerinha. E aí esse conteúdo tá lá na página 7, do livro de vocês. É a última unidade, A última unidade. Nós temos aqui, Who is ringing the bell? Vocês vão localizar essa unidade aqui, Quem está tocando a campainha? E aí, tá lá na página 4, Vocês vão passar para a página 7, direto para o conteúdo, chamado de Present Continuous, também conhecido como ING. ING. Costumamos chamar ele de ING, galerinha, porque essa partícula é o que a gente vai precisar acrescentar nos verbos, certo? O ING, tá? A gente vai trabalhar com essa partícula aqui, para acrescentar nos verbos e transformar as frases aqui no Present Continuous. Vamos lá. Para que serve o Present Continuous? A gente utiliza o Present Continuous, galerinha, para a gente falar sobre algo que está acontecendo agora. Você está descrevendo uma ação que está acontecendo. Exemplo, eu quero colocar aqui, eu estou lendo um livro. Então, é algo que está acontecendo ali naquele momento. Então, a gente utiliza o Present Continuous para falar sobre essa ação. Também podemos utilizar o Present Continuous para falar sobre algo que vai acontecer e é de certeza. Exemplo, tem um horário marcado, tem um dia marcado. Vou colocar assim, eu estou indo para o cinema 7 horas. Então, é algo que está, é de certeza que vai acontecer. Eu estou dizendo também o horário, é algo que está marcado. Mas, geralmente, a gente utiliza para falar apenas sobre algo que está acontecendo naquele momento. Como eu tinha dado o exemplo aí no início, vamos lá, eu estou lendo um livro. Nós temos aqui, lendo, está no gerúndio, aqui em português, está acontecendo naquele momento. E aí nós vamos aprender como é que a gente faz para transformar as frases, no presente continuous, em inglês. Vamos lá. Nós temos aqui, eu, que é I, estou. Lembra-se que para a gente, nós vamos utilizar aqui, o verbo estar. Ou seja, o verbo to be. Verbo to be em inglês. E aí no I, nós temos a partículazinha que casa, que se encaixa com o I am. Então aqui eu tenho que eu estou lendo, Ler é o verbo read. Read é o verbozinho ler. E aí a gente precisa acrescentar a partícula do ing para transformar ele aqui no presente continuous, para dizer que está acontecendo. Então, vou pegar esse verbo reading e vou acrescentar ing. Ing, a book. Eu estou lendo um livro, galerinha. A princípio, isso é um conteúdo bem fácil, que a gente vai precisar acrescentar apenas o ing. Só que nós temos algumas exceções. A maioria dos verbos, eles vão seguir a regra que a gente precisa apenas acrescentar o ing para transformar no presente continuous. Mas a gente tem algumas exceções. Vou começar aqui para falar para vocês quais são as exceções. Galerinha, a gente tem 3 regras, para falar sobre o ing. Primeira regra é a regra geral, que a maioria dos verbos vão obedecer a ela. A gente vai precisar acrescentar, apenas o ing, no verbo principal. Ou seja, quando eu estou falando do verbo principal, não é o verbo to be, Então, vai ser o verbo que não é am, não é are e não é is. Ele vai vir depois, dessas 3 partículas. O verbozinho. E aí, a gente vai precisar acrescentar nesse verbo apenas o ing para transformar aí no presente continuous.
Agora, na regra 2, a gente tem verbos, ó, que são terminados em E. Então, são verbos que vão terminar com a letra E, ó, em inglês. E aí, nesses verbos, a gente vai eliminar o E. Ou seja, a gente vai tirar o E do verbo, ó, e vai acrescentar ING. ING. Ou seja, o E vai sumir, a gente vai acrescentar ING aí, para transformar o verbozinho. Um exemplo desse verbo aí, ó, é make. Make, que é o verbo fazer, ó. Tem aqui, ele termina com a letra E, e para a gente transformar ele em present continuous, a gente vai eliminar a letra E, ó, e vai ficar making. Para a gente colocar aí que estamos fazendo, tá certo? É um exemplo aí dos verbos terminados com a letra E. Terceira regra, galerinha, a gente tem aqui os monossilábicos, que são aqueles verbos que têm apenas uma sílaba. Eles só têm uma sílaba e essa sílaba, galerinha, tem que terminar em CVC. CVC, ó, consoante, vogal e consoante. Nós temos aqui, ele precisa ter, ó, apenas uma sílaba, a terceira regra, e precisa terminar em consoante, vogal e consoante. Um exemplo desse verbo, ó, é run. Run, verbo correr, ó. Nós temos aqui que ele só é uma sílaba, ó. Só é uma sílaba, e ele é composto por, ele termina aí, ó, em consoante, vogal e consoante. E aí a gente vai precisar o quê? Dobrar a última consoante, ó. Nós vamos dobrar a última consoante, vai ficar com 2 N's. E então nós vamos acrescentar ING. A gente vai dobra a última consoante e coloca ING aí. Só que dentro dessa mesma regra aqui, a gente tem umas palavras que vão fugir a ela. Que são as palavras que terminam em Y, ó. Terminam em Y. Um exemplo dessa palavra é play. Play. Play é monossilábico, ó, só tem uma sílaba. Obedece à regra do consoante, vogal e consoante, ó, play. Obedece aqui a regra, consoante, vogal e consoante. Porém, ele termina em Y. Então, toda vez que ele terminar em Y, a gente não vai dobrar. Nós não vamos precisar dobrar. A gente vai simplesmente acrescentar aí, ó, ING. Então, se a palavrazinha terminou em Y, aqui você vai simplesmente, ó, acrescentar ING. Não vai precisar dobrar em nenhuma letra. E aí, a gente também tem o caso das palavras que são átonas. Elas têm o som mais forte, a sílaba tônica mais forte, a última sílaba aí. Um caso dessas palavras, deixa eu apagar aqui. No finalzinho dela, ó, ela é tônica. Nós temos aqui begin, que é começar. E aí a última sílaba dela, ó, ela é bem mais forte, é begin. Nós temos que sempre que a última sílaba for mais forte, a gente vai precisar dobrar também, ó. E vamos acrescentar ING, certo? São outros casos aí, algumas exceções, mas o que vocês vão precisar aí, de certeza, memorizar e aprender são a regra 1, que você vai precisar acrescentar ING. Regra 2, verbos terminados com a letra E. Regra 3, monossilábicos, ele só tem uma sílaba e ele termina aí, ó, em CVC, consoante, vogal e consoante. Porque as outras regras são bem difíceis de aparecerem, tá certo? A maioria dos verbos obedecem a essas 3 regras.